Momento bálsamo e mel. Amados, a palavra de Deus tem o poder e a eficácia de ser bálsamo para te curar, te restaurar e renovar as suas forças. Mas essa palavra bendita e maravilhosa também tem o poder de ser mel para te alimentar de esperança, de fé, de ânimo, de alegria e de coragem. A nossa mensagem de hoje tem como tema: qual o seu alvo? Amados, qual o seu alvo? A nossa base bíblica está lá em Filipenses, capítulo 13, capítulo 3, verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Você precisa de um alvo. Porque quando a gente tem um alvo, nós temos uma motivação para alcançar aquele alvo estabelecido. E se você ainda não tem, passe a ter hoje. Nós vamos falar sobre isso. Para aqueles que ainda não têm um alvo. Mas, pastor Ismael, o que eu devo fazer primeiro para ter um alvo? Ou, se eu já tenho um alvo, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer, eu vou tirar da palavra de Deus, e se você estiver aí com ela, abra, porque é dela que eu vou retirar os ensinos que Deus tem para nós nesta tarde. A primeira coisa, o apóstolo Paulo nos diz: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço. É preciso uma atitude, é preciso uma providência, é preciso uma iniciativa. As pessoas paradas não chegam a lugar nenhum, amados. Mesmo que você tenha que esquecer, mesmo que você tenha muitas vezes de subir, às vezes descer, mas você precisa fazer, porque Paulo assim o diz: uma coisa faço. É momento de fazer, é tarde de sair da inércia. As coisas não chegam automaticamente às nossas vidas, amados. Nós temos que ter uma atitude, no mínimo, de fé, crendo. Porque o livro de Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas a convicção de coisas que se esperam. Então faça agora, esteja comigo agora e diga para você mesmo: pastor, eu vou fazer agora. Essa é a primeira atitude. E Paulo continua a nos ensinar e continua dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Uma coisa você está fazendo e a outra é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O apóstolo Paulo tinha muitas lutas, amados, tinha muitas dificuldades, tinha muitos tropeços, tinha coisas que estavam desconectadas, estavam fora do propósito de Deus. Estava lá a prender aqueles que eram do caminho, encerrando na prisão, batendo, trazendo para ele sofrimento e dor. Era um oponente ao crescimento do Evangelho e à manifestação da pregação do Evangelho. Ele tinha muitas razões e muitas dificuldades de todas essas coisas que se encontravam no seu coração e na sua mente. Mas ele diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Amados, às vezes a gente tem coisas que pessoas fizeram contra nós que nós não conseguimos esquecer, não é verdade? Coisas que falaram, coisas que nos acusaram, coisas que deixaram de fazer quando a gente mais precisava.
Mas eu quero que você saiba que também tem coisas que você fez. Em casa, fora de casa, com um amigo, com um irmão, que não deveria ter feito. Aconteceu. Oportunidades perdidas, portas fechadas, atitudes erradas e omissões imperdoáveis que você cometeu. E Paulo está te dizendo: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É necessário alcançar, mas é necessário avançar. Para as coisas adiante, para o novo de Deus, porque ele diz também, e avançando-me para as coisas que estão diante de mim. Não podemos consertar o passado, amados. Devemos apenas lembrar do que nos dá esperança, porque Jeremias diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Todas as coisas que nos trazem desconforto, desânimo, desmotivação, às vezes até desejo de vingança, de retribuição, devem ser esquecidas. Estabeleça novos alvos, volte a sonhar. E se não tiver nenhum, sonhe os sonhos de Deus para a sua vida e família. Deus tem coisas maravilhosas para te dar, para usufruir, viver e compartilhar. Receba os alvos de Deus, amados, para a sua vida. Receba hoje semente de alegria e de paz. É um fardo desnecessário e pesado que nós carregamos, que é o passado, como já dito, que nós não podemos modificar. Aquele que nos dá esse ensino viveu a própria situação, que foi o apóstolo Paulo. E ele não podia prosseguir, não podia andar, não podia correr e muito menos voar. Por quê, pastor? Ele estava pesado demais. Pesado demais em seu coração e em suas lembranças. Nós precisamos alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Porque ele termina dizendo: eu sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, o Senhor. Precisamos, amados irmãos, saber onde nós vamos passar a eternidade. Esse deve ser o seu maior alvo. Os alvos de Deus na terra são maravilhosos, eu concordo com isso. E devemos ter o Jesus Cristo, mas um dia eles terminam. O alvo da soberana vocação é eterno. É para sempre. Nunca troque a doação do Deus maravilhoso pelo Deus doador da vida eterna. Às vezes nós começamos a amar, adorar a Deus e usar as coisas que Ele nos dá. Mas não percebemos, com o decorrer do tempo, possamos adorar as coisas que Deus nos dá e a usar o Deus que nos dá todas as coisas. E se você nesta tarde ainda não tem alvos, comece pelo alvo eterno na glória de Deus. Porque a nossa salvação em Cristo Jesus, o Senhor, é o nosso principal alvo. Morar na eternidade, amados irmãos, nas casas em que Cristo já foi preparar, deve ser o nosso maior alvo. Podemos desfrutar nesta terra pelo tempo que Deus já estabeleceu para cada um de nós. Mas de que valeria partir dela se não temos para onde ir? Foi por isso que Jesus disse: eu voltarei para o Pai e vos prepararei lugar. E depois, Senhor, voltarei. Para quê? Para buscá-los. Para quê, Senhor? Para que onde eu esteja, estejais vós também. Escolha agora uma coisa que Paulo escolheu: ter uma casa para passar a eternidade. Comece a viver hoje para Jesus e andar com Jesus. E depois que você tem este alvo, compartilhe, leve, apresente este alvo também a outras pessoas. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, vá agora limpando os corações, Senhor.
Vai dando fortalecimento e firmeza nessas atitudes, quando a tua palavra diz, uma coisa eu faço. E tu ainda continua a dizer, esquecendo-me para as coisas que para trás ficam. E não é somente esquecer as coisas, nem retirar as coisas do coração, é botar novas coisas, Senhor, em nosso coração e em nossa mente. É termos um alvo, Senhor. E o maior alvo de todo ser humano é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Deus, e se tiver alguém agora confessando a Ti, como Senhor e Salvador, arrependido dos seus pecados, neste momento, em busca do Teu alvo da salvação, alcança-o. Porque nós temos a certeza, porque a Tua palavra diz que com a boca confessarmos e com o coração cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Que a salvação possa estar alcançando agora Teus filhos e Tuas filhas. É o que nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Todo sábado, às 13 horas da tarde, temos um encontro marcado. Programa Semeando a Palavra, na apresentação do